metafísica de Um Curso em Milagres descreve a expiação. Eu vou ler um trechinho aqui, no início. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão, que quando completa é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. Então, eu não sei se todo mundo que estava aqui lembra daquele slide que eu passei, né? Desde lá do início, né? Como parece surgir essa consciência, né? Parece surgir esse efeito dessa louca e diminuta ideia, né? Esse fazer que ele traz aqui, né? Não é esse medo, como a Marília já trouxe, né? Não é esse medo do personagem, né? Lá quando houve essa louca e diminuta ideia, né, que surgiu esse efeito que a gente chama de pensamento de separação, esse pensamento, ele se acreditou fora dessa existência, ele se acreditou à parte da criação de Deus, como sendo uma outra existência. Então, nessa ideia de se pensar que fora dessa existência, ele experimentou esse medo, essa culpa, né, de ter feito algo contra essa fonte. Então, a expiação aqui desfaz esse medo, porque é a certeza de que essa separação não aconteceu, né, de que a vontade de Deus, ela continua intacta, né, o Filho de Deus não foi mudado. Então, essa é a única correção que precisa, e ela está sendo feita nessa consciência unificada separada que surgiu, e não no personagem, né? Não é um personagem aqui ou um eu aqui que tem que aceitar essa expiação para si mesma, né? Não é um eu, não é um personagem, não é o autoconceito, né? O que aceita essa expiação? É o observador da consciência, né? É o fragmento dessa consciência que surgiu lá, dessa fragmentação, é que aceita a expiação. Porque o que está sustentando essa ideia de separação? São os fragmentos, né? Aquela ideia que eu fiz lá, né? Tem o efeito da louca de minuta ideia, tem o pensamento da separação, surge uma consciência, e essa consciência, ela se fragmenta em vários pedacinhos iguais a ela. Então, o que tem nesses fragmentos, né? Tem essa mesma crença de culpa, medo e punição, que é o que esse pensamento experimentou ao se imaginar fora dessa fonte, né? Então, tendo essas mesmas crenças, agora, o observador da consciência, ele retira o foco dessas crenças de ser algo fora dessa existência e reposiciona o foco em uma única existência. Então, isso está sendo feito nesse fragmento, né? Quando Jesus aceitou, né, a expiação, ele se identificou totalmente em uma única existência, e quando ele fez isso de forma total, ele se tornou a expiação, né? Tem uma outra parte aqui que eu vou ler também, que ele traz em primeira pessoa, né? E ele traz assim: a minha parte na expiação é cancelar todos os erros que de outra forma não poderias corrigir. Quando tiveres sido restaurado ao reconhecimento do teu estado original, tu mesmo, naturalmente, passas a ser parte da expiação. Na medida em que compartilhas da minha recusa em aceitar o erro em ti e nos outros, não podes deixar de unir-te à grande cruzada para corrigi-lo. Escuta a minha voz, aprende a desfazer o erro e age para corrigi-lo. Então, Jesus, ele passou a não ver nada a não ser a existência, né? Ele olhava para tudo e para todos e só via essa existência. Ele não se localizava em um corpo e não localizava outras imagens fora da existência, né? Ele não via essa separação. Então, por isso que ele fala, né, que ele se tornou a própria expiação, que é
a própria certeza e convicção de que não há separação, de que não há nada além de Deus, né? Então, quando eu estou aceitando a expiação aqui, não eu, Júlia, que aceita, mas esse observador da consciência, não há dúvida, como a Marília trouxe, não tem mais dúvida, eu só aceitei a expiação se não há mais dúvida, porque enquanto ainda há, né, uma ideia de que, eu ainda acredito nisso aqui, eu ainda acredito muito que isso aqui é real, né, isso aqui ainda é real para mim. É diferente de quando a gente olha para a crença se manifestando ali, a ideia de que tem algo que parece, né, que está existindo, mas eu tenho a certeza de que aquilo não é real, né, eu tenho uma convicção aqui de que aquilo não pode ser a realidade, mesmo que eu veja as crenças se manifestando, mesmo que venham sensações, mesmo que venham convites, eu tenho a certeza e a convicção, essa convicção, ela não vai embora, né, ela não vai embora nunca. Então, isso é aceitar a expiação. E aí, quando há essa aceitação da expiação, esse fragmento ele vai retirando o foco de ser uma existência fora, então tudo que confirma isso, né, todas as percepções, tudo no nível do pensamento, né, daqui do corpo, né, de qualquer coisa que tenha um limite, qualquer coisa que tenha uma forma, né, qualquer coisa dentro disso está representando algo fora de Deus, né, tudo que não é eterno. Então foi isso que Jesus fez, ele olhou e disse, não, isso aqui não pode ser a criação de Deus, porque se a criação de Deus é eterna, ela é constante, é estável, então tudo isso aqui não pode ser a criação de Deus. Então, ele passou a redirecionar o foco naquilo que era eterno, naquilo que não tinha fim. E aí ele viu que tudo aquilo não podia ser verdadeiro, então era uma ilusão. Então, aquele corpo era uma ilusão, as pessoas, tudo no nível da percepção era uma ilusão. Então, fazendo isso de forma total e não se identificando mais com esse pedacinho dessa consciência, né, que se fragmentou, ele se dissolve nessa mente certa que é o Espírito Santo. Então, se dissolvendo, né, e se tornando o próprio Espírito Santo, que essa consciência ela vai deixando de existir, né? Por isso que ele fala, né, que ele fala ali, né, quando tiveres sido restaurado ao reconhecimento do teu estado original, tu mesmo, naturalmente, passas a ser parte da expiação. Então, todos aqueles que fizeram de forma completa, né, essa correção da percepção, se tornam a própria percepção corrigida, né, e todos os fragmentos têm que fazer isso, né, porque essa aceitação da expiação, ela parece ser, né, ela é através, ele é desse fragmento, e aí essa correção da percepção se dá através dessa imagem aqui, mas o que está sendo desfeito é a consciência unificada separada que acreditou nesse pensamento. Então é isso que está sendo desfeito, né, e não crenças de um eu aqui, como o João já trouxe, que há esse início, né, quando pensa, eu tô fazendo correções de erros aqui, da Júlia, né, dos personagens, então eu aqui é que sou culpado, eu aqui é que sinto a culpa, sinto medo, sinto todas essas coisas, não, é uma consciência que está usando todos esses fragmentos para continuar sustentando essa ideia de haver uma vida fora de Deus, né, fora da existência. Então, é isso que Jesus traz, né, sobre o que é expiação para a metafísica.